volta para o segundo bloco de Sobriedade Sim, hoje com a Sandra Maria, falando a respeito dos embaixadores dessa prevenção. E Dom Irineu fez a pergunta. Como é que é a pergunta, Dom Irineu? Por que ela selecionou estas virtudes que ela já elencou? São seis? E não São outras, seis. Que existem outras bonitas. Sabe por quê, Dom? Pra gente não pirar. Porque nós descobrimos que o ser humano é pleno de virtudes. Talvez mais de 1000 virtudes. E como nós estamos, de maneira sistemática, tentando, ensinando a coragem, a determinação, através de dinâmicas, né? São brincadeiras lúdicas, se a gente fosse pegar as 1000 que o ser humano pode ter, já me falaram 72, já me falaram 95, já me falaram um monte de número. Então a gente começou a estudar a psicologia positiva. E a psicologia positiva diz que de várias pessoas que foram estudadas, muitos historiadores, Platão, Aristóteles, essas 6 são as principais no ser humano. Fala coragem, de novo. Coragem, determinação, justiça, temperança, transcendência e humanidade. E a veracidade, assim, porque se não é verdadeiro, parece que nada... E também é uma. É que eu falei, nós estamos... E não dá pra gente fazer só coragem, a gente está fazendo tudo junto. Nós começamos agora a falar da sabedoria também, que é uma outra, da responsabilidade. Então nós estamos fazendo de acordo com o que a gente vai vivendo, nós vamos falando, porque a virtude é a prática do bem. E a honestidade, né? Eu, em particular, foi uma virtude que meus pais me ensinaram muito, a honestidade. É difícil você mentir, eu não consigo mentir, até quando eu vou fazer surpresa eu não consigo. Todo mundo descobre que vai ser surpresa porque eu não consigo mentir. Não tem jeito. E você consegue fazer isso na sua casa com os meninos? Demais. Sabe o que aconteceu? A Gabriela esses dias... A Gabriela tem 3 anos e meio, Tem né? 3 anos e meio. E é ela... danadíssima. Muito danada. E os dois danados juntos, sábado, brigando. E eu fiquei muito brava com o Lucas. Eu falei assim, filho, para, não é assim. Tem uma bronca que talvez não deveria ter dado. E a Gabi falou assim, mãe, acho melhor você fechar os embaixadores. Você não tem a virtude da paciência, mãe. Não acredito! Com 3 anos e meio. 3 anos e meio. Sabe, Mônica, isso é tão legal, porque assim, dá certo. Gente. Porque eles estão eu acho que eles falam assim, minha mãe ama tanto as virtudes, se ela está fazendo um projeto que pode realmente ajudar as crianças a não usarem drogas, a não fazerem coisas que não está dentro da gente. Sempre falo para eles, gente, o vício está fora, a virtude está dentro. Se a gente estimular o que está dentro, a gente não precisa o que está fora. A gente não precisa. Então, eles estão entendendo isso. Tanto que esses dias eu fiz uma coisa muito errada. Eu parei na farmácia e quando eu parei na farmácia, meus filhos desceram juntos. Eu falei assim, olha, agora a mamãe tirou o cinto, a mamãe tirou o cinto, depois vocês colocam. Na hora que o Lucas foi tentar colocar o cinto, ele não conseguiu. E eu falei assim, filho, a nossa casa está ali. Vai sem. Muito pertinho, né? E ele falou assim, mãe... A determinação, você não trabalha nos embaixadores? Você não está determinada a botar o cinto? Sabe? E eu acho, sabe, Dona Irineu, isso é muito importante, todo mundo que está assistindo entender a importância da família. Porque se não fosse esse comentário do Lucas, esse da Gabriela, ou do Beto, o meu esposo, porque quando eu decidi fazer os embaixadores, eu falei assim, vamos fundar os embaixadores. E a gente precisava fazer numa escola, porque é um projeto piloto, a gente não está copiando e colando de lugar nenhum. A Canaleta das Virtudes, a Caverna de Platão, que é uma outra dinâmica, não tinha lugar nenhum. A gente fica criando, em cima das virtudes. E aí o meu marido, eu cheguei numa escola de 50 alunos e falaram, ai, que lindo projeto, mas não me interessa. E eu cheguei em casa chorando. E eu nunca vou esquecer, meu marido bateu no meu ombro e falou assim, peraí, mas a virtude da determinação é uma, você vai chorar no primeiro, não? E aí eu fui na segunda escola, 380 alunos, e eu falei assim, então eu vou cada vez na maior. E falou não também. E aí eu não chorei, ele falou assim, mas você não vai desistir, né? Foi aí que nós fomos no São José. E os salesianos aceitaram. E agora, como é que você faz no São José? Você vai todas as semanas lá? Como é que Todas as semanas. Funciona? O que está acontecendo, né? A gente entende que o sistema educacional, ele está há muitos anos como ele está. Então, nós não temos problema nenhum nos salesianos. Só que a gente sente que não tem mais carga horária. Tem muita matemática, tem muito português, muita física. Então, o que a gente combinou esse ano? Tinha um tema lá muito pertinente no 3º ano, que era passar no vestibular. Esse é um tema que todo mundo do 3º ano queria. Então, a gente fez uma dinâmica semana passada, em que a gente falou da virtude e da coragem para passar no vestibular. Mas sempre com dinâmica, não é uma aula expositiva, o que é coragem e como trabalhar a coragem, eles têm que vivenciar. Entendi. Então a gente brincou, sempre com ludicidade, a gente brincou que foi um consultor que os salesianos tinham contratado para ver se os alunos tinham aprendido bem a prova, estavam estudando para passar no Unicamp no final do ano. Então vocês estão fazendo desde as crianças até o 3º colegial. Até o 3º colegial. Que legal. Até o 3º colegial. E eu acho Incluindo que...
Não, pode falar. Incluindo os educadores, eles são treinados também, os educadores? Dona Irineu, os educadores é o mais difícil. Por quê? Porque vocês, os salesianos, eles têm os horários certinhos da entrada e saída dos professores e aí eles têm que ficar um pouco a mais. Mas com muita virtude, eu tenho certeza que vai chegar a hora certa. Dos professores entenderem a importância disso também. Porque nós adultos, a gente tem uma verdade terminada de que a gente não precisa mais virtude e a gente precisa. Olha o que aconteceu esses dias em casa. Meu marido trabalha em São Paulo e ele passou na frente do radar 2 vezes e foi multado 2 vezes. E eu fiquei muito brava. Eu assim, na hora que ele chegar em casa, mas vai ser uma briga, porque 2 multas, quase R$400, o que é isso, né? Fiquei brava. Aí me veio uma sensação assim, peraí, você está falando de virtude, a temperança é uma que a gente começou a estudar agora. Trabalha a tua temperança, conversa com ele. E eu ia brigar, porque eu já fazia isso antes, quando o caso era multa. E aí ele chegou em casa e eu falei assim, Beto, me conta aqui, 2 multas, às 10 para as 8 da noite, o que aconteceu? Me fala. Aí ele falou assim, você quer a verdade? Eu disse, eu quero a verdade. Ele falou assim, então eu vou te contar. Faz 7 anos que eu trabalho em São Paulo e eu estou muito cansado, muito. E se eu chegar às 8 horas em casa, eu consigo jantar com você e com as crianças antes deles irem dormir. Dona Irineu, eu catei a multa, falou assim, deixa que eu pago. Não, porque eu ia brigar, mas ele tinha um porquê. E um pai do salesiano falou pra gente, se eu tivesse entendido e vivido a temperança antes, provavelmente eu ainda estaria casado e meu filho não faria uso de drogas. Que legal. E é o Você sonho sabe que Deus tem pra gente. Sobriedade é filha da temperança, viu? Então você, aos poucos, coloca lá a sobriedade, viu? Muito bom. É verdade, é verdade. A sobriedade é o indivíduo que tem autocontrole em tudo. Na comida, no sono, no esporte, no estudo, no trabalho, no sexo, do dinheiro, né? E São Pedro já dizia, sede sóbrios. Sim. Sede sóbrios, né? Hoje vocês são em muitos embaixadores? Nós somos em 10 diretores e um educador. Nós começamos dessa maneira. Mas efetivamente o tempo todo trabalhando sou eu e um educador, que a gente está nos Salesianos, nós vamos, chamou, nós vamos. Tem alguma ONG, eu quero que você venha falar de virtude, nós vamos. Quais são os dias que você está mais disponível para ser chamada em Lins? O dia que o senhor quiser, nós vamos lá, só marcar. E agora eu lancei um outro livro, vou lançar, que chama Lá na Cidade de Deus. Então peraí, que você vai falar já depois dos comerciais de novo. Toda hora tem que parar com um assunto gostoso no ar, para você ficar aí esperando a gente, não sair.